Vamos chamar o nosso primeiro convidado, Álvaro de Azevedo Gonzaga, meu querido amigo, saudade de você, para a gente falar. Álvaro de Azevedo Gonzaga, Álvaro Kaiowá, né? Um dos nossos juristas advogados mais emblemáticos aqui na defesa dos direitos dos povos indígenas, dos povos originários. Meu querido Álvaro Kaiowá, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Saudações democráticas, com muita saudade de conversar com todas e com todos aqui nos canais do Conde. Para mim é sempre uma alegria. Eu falei para ele, eu tô no meio férias, meio trabalho. E ele me convidando, eu falando assim, pô, quando estou de férias e tal. Eu falei, rapaz, eu tô com tanta saudade que eu vou. Demorou para você voltar aqui, né? Eu me convidei, né? Eu me convidei dessa vez. Não, mas você sempre, eu sempre vou te convidar, você é convidado permanente. Muito trabalho, né? Você, nesses últimos tempos, com sua agenda ficou assim, uma coisa impossível. Fala um pouquinho desse período que você ficou um pouco afastado, inclusive, das entrevistas. Você dá muita entrevista, mas você ficou um pouco afastado. Muita atividade, enfim, também chega um momento que nós lutamos muito, né, para termos o momento que tivemos na história do nosso país, e eu também preciso relatar isso de alguma forma, né? Então, eu entrei num processo de atualização de alguns livros que eu tenho algumas alegrias, né, profissionais. Eu tenho um livro de comentários ao Estatuto da Advocacia, que é a minha profissão, ser advogado, e nesse livro está agora se encaminhando para a 9ª edição. Eu tive que atualizar a 8ª edição. Eu tenho um livro de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, que é, na área do direito, um dos mais vendidos no país. Ele estava na 9ª edição e agora está vindo a 10ª edição aí, com um prefácio maravilhoso de um grande jurista, ainda não vou revelar quem, mas um grande jurista faz o prefácio. Uma nova edição, claro. A 10ª edição que está vindo agora, finzinho de janeiro, começo de março, uma capa emblemática, Conde, de um momento histórico que nós tivemos, uma imagem que ganhou um prêmio. A fotógrafa nos autorizou a utilização dessa imagem. Então, foi um trabalho de atualização acadêmica, foi um trabalho também de pesquisa e a necessidade de voltar para os estudos também, né? Não tem como. Você não pode parar de estudar. Algumas pessoas elas acham que chegar em determinados patamares de titulações acadêmicas deve te tirar do campo do estudo, mas não. Isso muito pelo contrário, né? Eu volto para os estudos também e realizando a minha atividade na advocacia, pareceres e as aulas, né, na PUC São Paulo. Olha, gente, o Álvaro é um gigante. Aliás, literalmente, porque tem quase 2 metros de altura. Né? Ô, Álvaro, que história fantástica esse livro, referência que você publicou. Já tem quantos anos esse livro? Fala o nome dele. Teoria Geral do Estado e Ciência Política, né? Um livro da editora Revista dos Tribunais, que é uma editora centenária no mundo do direito, e está indo para a 10ª edição. E nele eu trabalho vários conceitos de Estado, né? E os últimos capítulos eu venho trazendo determinadas questões importantes, como o Estado no contexto pandêmico. O TGE, né, Teoria Geral do Estado, eu chamo de TGE, Teoria do Golpe de Estado. Como que um golpe de Estado se concretiza no campo do direito? Existem elementos a serem preenchidos. Estado e democracia. E agora eu vou dar o spoiler, que o último capítulo, atualização desse livro, é o Estado antidiscriminatório e o direito. Então, a construção de um Estado antidiscriminador é o elemento que eu chamo de direitos humanos contemporâneos. Você não pode fechar os olhos para essa necessidade, porque realidade sempre foi, necessidade também, mas essa necessidade e essa realidade que ganha hoje os holofotes necessários, né? Porque a escravidão, ela não é algo contemporâneo, a escravidão é algo que vem de muito tempo. A subalternização também. O capacitismo, não diferente, também é algo que existe há muito tempo. Nós fomos educados de uma forma a sermos discriminadores, excludentes, preconceituosos, homofóbicos, machistas. Nós fomos educados dessa forma. Então, como que nós podemos nos reeducar nessa perspectiva, né? E aí eu tive que estudar um pouco de neurociência também para entender essa nova dimensão de inteligência artificial. Aliás, isso é importante
porque começa a se verificar o seguinte: as crianças nativas da internet, quem nasce já vai mexer na internet, tem mais conhecimento do que os jovens ou as pessoas mais velhas. É uma falácia. As pessoas hoje, com 30, 40 anos, conseguem ter o mesmo conhecimento de um jovem nativo da internet. O Conde é um claro exemplo disso. Opera com muita habilidade todos esses conhecimentos técnicos e consegue construir ferramentas de comunicação de massa que são importantes nesse contexto que nós vivemos atualmente. Então, eu falo um pouco de inteligência artificial, a construção da ciência política, porque a inteligência artificial tem aprimorado cada vez mais o senso comum da política. Mas não é o bom senso, né? E isso daí vai imbricar em vários temas que nós temos contemporâneos. O que vem acontecendo com o padre Júlio Lancelotti, o que vem acontecendo nessa própria questão da polícia, tenha certeza. Essa questão hoje que teve o cumprimento de uma ordem judicial, esse cumprimento de ordem judicial, tenha certeza, os grupos de direita que operacionalizam a relevância da internet vão construir uma teoria, vão construir uma foto, vão achar alguma filigrana para falar, viu? Não é bem assim. Mas é bem assim, sim. A verdade é uma só. Nós precisamos voltar a valorizar o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O senso comum não caminha para e passo com o bom senso. O senso comum tem produzido mentiras das mais variadas. Nos dias de hoje, nós estamos mais preocupados não com a verdade, mas com a relevância. E aí a importância de tornar relevante programas como o seu, Conde, porque eles buscam debater de forma verdadeira e, claro, com posicionamento. A gente não pode se esconder na conveniência do silêncio. Nós temos que nos posicionar, mas a gente tem que analisar o fato que nos é reportado. Não temos que distorcer os fatos, usar da inteligência artificial para construir mentiras. Então, indo à verdade do que aconteceu nessa operação da Polícia Federal, a primeira coisa é entender por que a ABIN é criada. A Agência Brasileira de Inteligência, ela é criada para que o Estado nacional, o Estado brasileiro, tenha acesso a informações que são relevantes. Acesso a informações que podem determinar os passos que um governo pode ou não tomar. Agora, existem informações que ainda assim devem ficar no campo da agência, não no campo, na mão do governo. Eu me recordo que nós tivemos na história do nosso país um presidente da República chamado Jair. Esse senhor, ele queria ter acesso a diversos documentos da Agência Brasileira de Inteligência e ele não pode. Ele não pode ter acesso a esses documentos. Entender que a ABIN, quando criada, foi criada com o intuito do quê? De buscar essas informações. Mas na época do regime militar, de alguma forma ela é subvertida. A ABIN vira um braço do governo. Um braço do governo que investiga os seus opositores e constrói estratégias de perseguição a eles. Pois bem, o regime militar chega em 1979 com a anistia. Anistia feita por Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos advogados, aliás, o advogado que tem liderado a defesa do padre Júlio Lancelotti, tem também participado e contribuído, um sujeito histórico na história do Brasil. Luiz Eduardo Greenhalgh faz a anistia ampla, geral e restrita em 79. Essa anistia, de alguma forma, busca afastar a ABIN como braço do governo. Isso começa a acontecer, mas até a década de 90 existiam registros da ABIN de jornalistas que figuravam na lista de jornalistas comunistas. Onde eu não preciso nem dizer que naquela época figuraria nessa lista e não deve se preocupar, porque se houver essa lista nos dias de hoje, tenha certeza que você deve figurar e tem que incluir no currículo Lattes, tá? Porque isso é quase uma comenda. É uma honraria, né? Exatamente. Certas catalogações poderia se criar a medalha ABIN de jornalistas comunistas, você ia lá receber no Palácio do Planalto. Álvaro de Azevedo Gonzaga aqui conosco. Deixa eu trazer. O público estava com saudade de você também. Olha só, a Carmen Lúcia Carmo está dizendo aqui: adoro o Álvaro, intelectual de alto gabarito. Aqui Eden Prata dizendo: atrás do condão só não vai quem já morreu.
É isso mesmo, aqui todo mundo dando like, inclusive inscrevendo-se no nosso canal e acompanhando aqui o 11 News especial deste aniversário de São Paulo. Éden Prata, é Pedro Serrano. Pessoal apostando quem que escreveu o prefácio do teu livro. Olha lá, Éden Prata. Lino Streck, Lino, chamou o Lênio de Lino. É o Lênio. Seria Lewandowski, ele tá lá. Seria Aires Brito, não vai falar. O Álvaro não vai contar. Não vou, Maria mas vou dizer Noemi. que o Pedro Serrano já fez um prefácio no livro do Estatuto da OAB. Pedrão já prefaciou um livro meu. Pedro Serrano é muito. Vocês compartilham a docência na PUC, né? Ele é meu colega de concurso. Eu brinco, quando eu falo isso, ele fala: pô, você me rejuvenesce, Alvarão. A gente é colega de concurso para dar aula no mestrado e no doutorado. A gente credenciou junto na área de filosofia e teoria do direito. Pedrão também, tô com saudade do Pedrão também. Maria Noé, a gente faz esse círculo de comentário público, debate público, de resistência democrática, né? Também no círculo de afeto, isso que é muito bom, né? Esse é o legado que acabou ficando conosco aqui com a gente, com prerrogativas e toda essa história. Maria Noemi, imagina que o Nominável faria com essas informações se tivesse ganho as eleições. Estaríamos todos presos, começaria pelos graúdos, depois seríamos nós que estaremos nos chats. Olha, por muito pouco o Brasil não sucumbiu, né, para fazer uma rima terrível. 8 de janeiro, o Álvaro, comenta para a gente acabou de fazer um ano desse 8 de janeiro. Eu só quero avisar o público aqui o seguinte: a gente vai trazer detalhes, os últimos detalhes dessa operação da Polícia Federal aqui em minutos, tá? Antes a gente só vai esquentar os tamborins aqui mais um pouco com o Álvaro falando dessa questão do 8 de janeiro. Diga, querido. Não, a ideia vem exatamente nisso. A ABIN, no período democrático, de 85 para frente, começa a se distanciar cada vez mais do governo. A chegar num ponto, quando chega o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, a ABIN está numa distância que não há qualquer ligação ABIN-governo. Claro, se houver um atentado terrorista, uma projeção de atentado terrorista, perseguição, uma tentativa de morte do presidente da República, um assassinato, a ABIN deve informar não só o governo, mas também distribuir essa informação à polícia. Quando entra Jair à presidência da República, Jair quer retomar o papel da ABIN de outrora, mas ele não consegue com tanta força. Ele consegue acessar informações que ele não deveria acessar. A verdade é essa. Mas ele não consegue como era na época do regime militar. Bom, a imagem que a gente precisa construir para entender por que, se isso verdadeiramente se confirmar, nós temos agora, a verdade é essa. Este deputado, a mando de alguém, porque também é importante saber quem mandou, ele quis, de alguma forma, interceptar a ABIN para buscar as informações que eles não conseguiam acessar. Ou seja, transformar a ABIN, não existe o gabinete do ódio, na ABIN do gabinete do ódio. Naquele espaço que pratica diversas ilegalidades, recebe informações ilegais, que o modo como se recebe é ilegal, e vai operar com essas informações. Então, o que aconteceu? De alguma maneira, o governo anterior tentou colocar câmeras no atual governo. Grampear esses espaços. Aliás, tiveram tempo para preparar isso no período de transição também, né? Para aprimorar esse processo. Ofereceram a rede de internet. Eu fiz parte do governo de transição. Claro. E no governo de transição, olha que bonitinho, nós vamos dar o espaço e a internet. A rede, nós que conectaremos para vocês. Faça-me o favor. Percebe? Então, existia uma tentativa, mutatis mutandi, para deixar aqui uma analogia com algo também que aconteceu essa semana, eles queriam colocar câmera no quarto de hotel. É isso. Só que o quarto de hotel é o governo atual brasileiro. E eles queriam filmar para saber. E quando se faz isso na BIM, é esse tipo de invasão. Mas para além da invasão da privacidade, é a invasão da forma como o governo age no âmbito privado e no âmbito público. O que é preciso ser informado está na agenda pública dos parlamentares, do presidente da República e dos ministros de Estado. E isso não foi respeitado. Então, vejam, é gravíssimo se verdadeiramente confirmado que houve esse tipo de tentativa de interceptação,
É gravíssima essa denúncia. É gravíssimo, por quê? Porque ela quer ferir uma série de direitos que as pessoas têm. E é preciso tomar muito cuidado, porque existem princípios do direito que são inegociáveis. O princípio da presunção da inocência, por isso que eu falo, se isso se confirmar, é um princípio inegociável. E o princípio democrático de direito é também importante e inegociável. Mas não podemos aqui colocar esse diapasão, sempre tem um adágio popular, onde há fumaça há fogo. Quem não deve não teme, nada disso. Se a pessoa tem acesso a uma informação e ela pode operar essa informação a fim de construir uma narrativa mentirosa, essa pessoa que tem que ser investigada. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo num momento de liberdade de expressão, mas não de libertinagem de expressão em que eu posso expressar a mentira. A Polícia Federal está buscando essa verdade e essa verdade está se confirmando. Aliás, Álvaro, permita-me dizer o seguinte: eu estou fazendo uma cobertura aqui muito intensa sobre, inclusive, o caso Marielle, que deu uma acelerada essa semana, e eu quero também te ouvir um pouco sobre isso. E eu fiquei muito impressionado com o descrédito, a descredibilidade que ainda, tanto a esquerda, a direita não precisa nem explicar, mas a própria esquerda, com relação às instituições brasileiras, incluindo o STF e Polícia Federal. E eu estou aqui querendo fazer esse debate, quer dizer, o nome do Domingos Brazão apareceu, ninguém acredita, mas a Polícia Federal que está investigando. A gente tem que respeitar também, né, a Polícia Federal, porque nós não temos mais um governo de brinquedo, né? Antes de devolver para você comentar essa e outras questões, deixa eu ler aqui um breve relato sobre a operação da Polícia Federal, para a gente ter base aqui e também informar nosso público, né? A Polícia Federal investiga se a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro, utilizou o software espião First Mill e produziu relatórios sobre ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, políticos adversários do ex-presidente da República. Entre alvos estariam os ministros do STF, Gilmar Mendes, políticos como o atual ministro da Educação, Camilo Santana, então governador do Ceará. As autoridades teriam sido alvos de uma estrutura paralela dentro da BIM, integrada por policiais federais e oficiais de inteligência, próximos ao então diretor da agência, Alexandre Ramagem. Álvaro, o problema também que se coloca é que ou não deu para trocar todas as peças de dentro da BIM, inclusive desmilitarizar, né? Porque o governo corre riscos, porque essas pessoas continuam dentro, mesmo aqueles que eventualmente vão ser investigados. Eu queria um balanço teu sobre essa questão que tem a ver com a transição, né? E que tem a ver também com a segurança do governo. Eu reivindico sempre aqui, junto com convidados, que o governo precisa de uma inteligência de primeiro mundo, quer dizer, de altura da qualidade das outras instâncias desse governo, por exemplo, a altura do SUS. Né? Precisa de uma inteligência de respeitabilidade também. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Nós temos que entender primeiro que a transição ela foi muito difícil porque não houve uma transição em que as informações foram claras, bem passadas. Existiu ali um processo de eclipse do que foi o governo Bolsonaro. Bom, existem duas escolhas. Ou a gente vai ficar falando do passado ou a gente vai seguir para o futuro. Então, esse primeiro ano do governo Lula esse primeiro ano tem que ser o futuro. A gente tem que fazer uma série de coisas, como, por exemplo, a reforma tributária. Perceba só, 40 anos para fazer essa reforma tributária. No primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, conseguiu-se a reforma tributária. Mas no primeiro ano do governo Lula, foi lançado o Fome Zero do primeiro mandato. O Bolsa Família foi retomado. E uma série de políticas governamentais foram sendo implementadas. Bom, eu vou falar do passado ou vou falar do futuro? Vamos falar do futuro, mas eu não posso esquecer do passado. Outra, quando nós alteramos os ministérios, o primeiro escalão, secretários executivos, secretários, chefes de gabinete e outros servidores, segundo e terceiro escalão, depois nós chegamos também nos servidores de carreira, os funcionários de carreira, que precisam ter estabilidade, mas não podem se esconder na sua estabilidade para praticar ilegalidades. Então, o primeiro passo é, daqueles que têm
um cargo comissionado buscar substituir, evidente. Daqueles que são concursados e acessam informações sensíveis, buscar que eles obedeçam os termos da lei. Agora, veja, o ministro da Justiça do primeiro ano do governo Lula, que foi o Flávio Dino, que agora vai para o STF, ele fez, e fez muito, em várias frentes, como Pronace. Ele fez muitas frentes junto ao Poder Judiciário. Ele fez em muitas frentes como debelar tudo que foi planejado e minado no Ministério da Justiça. Ele fez um desmonte disso. Mas a questão da segurança pública, por exemplo, é algo que preocupa. E a segurança pública só se faz com o quê? Com inteligência. Então, de fato, é preciso se debruçar com relação à temática da inteligência. Bom, no primeiro ano, Dino conseguiu muito. Sai para o STF, que é um ganho para o STF, uma perda para o Ministério da Justiça. Mas aí também o Lula pegou um craque, pegou um camisa 10, que sai do STF para entrar no Ministério da Justiça. E, de alguma forma, a minha leitura é a seguinte: a vida política do Flávio Dino, ela não morre indo para o STF. Ela continua. Ele não vai matar o político que existe dentro dele. Ele vai continuar ali dentro, não deixando de ser um ser político. E ele vai julgar, vai responder às expectativas, mas daqui a algum tempo ele pode se aposentar e sair candidato a algum cargo eletivo. Já o ministro Lewandowski é uma outra perspectiva, um novo perfil. O perfil do Lewandowski é um perfil, a meu juízo, que agrada para esse momento. Por quê? Com liberdade de nomear a sua equipe e sem preocupação de qual será o futuro dele. Porque o futuro dele já está muito bem estampado. Lewandowski foi ministro do STF e agora está ministro da Justiça. O que mais ele pode ser? Percebe? Então ele tem, de alguma forma, mais liberdade para poder tomar as decisões e as medidas. Resta saber se ele vai se debruçar com relação a essa questão da inteligência. Para mim, inteligência é importantíssimo e é necessário revisão. E isso realmente pode, o Lewandowski pode dar uma nova abordagem para isso, né? A gente reivindicou muito aqui, quer dizer, o próprio GSI também, povoado. Esses dias nós tivemos acesso a uma estatística que está no portal da Transparência, né? De que dos militares que estavam no governo Bolsonaro, muitos deles continuam no governo. A maioria deles continua no governo Lula. E existe uma tentativa de reaproximação, vamos dizer assim, institucional das Forças Armadas que perderam, né? Aliás, nem sei se tiveram em outrora, né? Mas a imagem das Forças Armadas ficou muito abalada com tudo isso, com essa tentativa de golpe. E agora eles querem recuperar um pouco isso também. Aliás, você chegou a ver a história de que as Forças Armadas, no papel da FAB, né, cobrou... Aliás, as Forças Armadas cobraram o Ministério da Defesa 1 milhão por dia para ficar no território Yanomami, para continuar ali fazendo o controle, a fiscalização. Não sei se você teve essa informação. E nós tivemos a informação também que a FAB se recusou a fazer um sobrevoo com as ministras Marina Silva, Sônia Guajajara e o ministro Silvio Almeida, que recentemente estiveram lá, certamente a pedido, mando do presidente Lula. Porque, meu querido Álvaro, o problema no território Yanomami, depois daquele processo bonito, belíssimo de desintrusão que o governo fez, voltou tudo depois. Quer dizer, eu também vou pedir para você falar um pouco sobre isso, assim, né? A gente volta no ramagem digressivamente também nas questões institucionais, porque isso tem tudo a ver também com o próximo trabalho que o Lewandowski vai enfrentar pela frente, né? Você estava falando então, esse papel das instituições, eu acho que é importante da gente apontar. Você está mostrando, poxa, há um processo de descredibilização de determinadas instituições, do Poder Judiciário à polícia, mas também as Forças Armadas. Não podemos descredibilizar aqui as Forças Armadas. Elas cumprem com um papel importante e necessário, tá? Primeira coisa. Segunda, quando se fala 1 milhão é o custo para uma área de 9 milhões de hectares, com cerca de 10 mil intrusos do minério nesse espaço. Bom, então eu acho que aqui é importante a gente fazer um recorte para entender por que esse valor. Será que é muito alto?
esse valor por dia para proteção desse espaço? Ah, mas é muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro. Será que se gasta muito dinheiro? Será que 1 milhão é muito? Quando você fala 1 milhão para uma pessoa física, claro, 1 milhão na sua conta, 1 milhão na minha conta, 1 milhão na conta de quem nos ouve aqui, é muito dinheiro. Agora, 1 milhão para 9 milhões de hectares, 1 milhão para preservação da fauna, da flora, do eco e do biossistema, é muito ou é pouco? A gente está falando de 30 milhões por mês? 30 milhões por mês para as Forças Armadas garantirem esse espaço parece muito? Não sei. Veja, quanto que foi doado para o Fundo Amazônia? Bilhões. 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 Verdade. Então, se bilhões foram doados para o Fundo Amazônia, só com a doação de 10% do Fundo Amazônia, a gente garante todo o mandato do Lula com a FAB podendo preservar 9 milhões de hectares, que é a terra Yanomami. Me parece razoável. Deixa eu só contextualizar, meu querido Álvaro, porque essa informação que foi publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo estava contextualizada no sentido de que as Forças Armadas estavam fazendo corpo mole com relação a esse processo de fiscalização ali do... Essa avaliação eu não consigo fazer, mas tem uma coisa muito importante. Ontem, eu vou falar um pouquinho também, se der tempo, eu participei de um evento junto com o cacique Raoni, com Almir Suruí, que é cacique de mais de 44 aldeias da Paiter Suruí. Estive com o Álvaro Tucano, com grandes lideranças indígenas, os parentes aí de altíssimo quilate. Encontrei o ex-presidente da FUNAI, o Sidney Pazelo. O Sidney, que é uma figura marcante, ele fez a desintrusão quando foi demarcado o território Yanomami. E aí não dá, né? Você senta com essa pessoa que é história viva e fala, meu amigo, mas como é que foi essa desintrusão? Ele, Forças Armadas. Forças Armadas é algo importante. Não adianta só destruir balsa e pista de avião. É preciso ter a cooperação das Forças Armadas. Ele fez a desintrusão de mais de 60 mil garimpeiros na área Yanomami. Nos anos 90, né? O Sidney Possuelo. Fantástico. Ou seja, é uma pessoa histórica que aponta quais são alguns dos caminhos. Outra, a FAB não quis sobrevoar com os ministros, não tenho a informação, mas eu vejo duas possibilidades. Ou, de fato, pode ser corpo mole, ou, de fato, pode ser preservar a segurança dos ministros. Sim. Porque uma aeronave dessa abatida, imagina só, o risco que não se corre. Quando tu tem aí milhares de pessoas intrusas numa terra, vendo um avião das Forças Armadas e tendo a informação de que ali tem 3 ministros de Estado, me parece algo temerário e preocupante. Então, eu também não posso aqui fazer uma análise assodada disso, mas a gente tem que estar atento. Não podemos julgar, né? A gente pode comentar esses eventos todos aí. Agora, havendo segurança, eles podendo ir e não levar, tem que existir explicações das Forças Armadas. Sim. Ô, Álvaro, eu vou pedir para você teve com o cacique Raoni, com o Almir Suruí, que é pai da Chay Suruí, né? Não é isso? Isso. O Álvaro é uma das figuras emblemáticas aí né, que tem relações com todas as tendências dos movimentos indígenas brasileiros, que não são poucas. E também o Sidney Possuelo estava lá, que é um amor de pessoa. Eu já entrevistei ele aqui, ele é uma figura, depois dos irmãos Vilas Boas, é o Sidney Possuelo nesse país aqui, né? E o filho dele também está, acho que ele está não sei se é na FUNAI, acho que é na FUNAI, né? Que o filho dele também era colega do Bruno Pereira, que foi assassinado lá naquela região, cujo nome agora me escapa, aquela região lá bem no interior do Amazonas. Agora, me diz uma coisa, eu tenho recebido, como jornalista e tal, e também um vetor aqui de divulgação das questões indígenas, muita reclamação das comunidades com relação a essa gestão no Brasil. Nós tivemos um assassinato violento agora na Bahia, de uma pataxó, né? Nós continuamos com problemas terríveis ali na sua região, na região Guarani-Kaiowá, Mato Grosso do Sul, e para não dizer, nós voltamos a ver as fotos das crianças Yanomami raquíticas, né? Uma coisa impressionante. Em que pé está essa questão das políticas indígenas, da atenção do governo federal para todas as
esses gargalos, vamos dizer assim, na gestão pública brasileira? Primeira coisa que eu penso que é importante a gente analisar é que Brasil indígena foi entregue para o Brasil indígena que nós temos hoje. Foi entregue um Brasil com políticas indigenistas que não existiram. Na verdade, existiram políticas anti-indigenistas. Então, nós vínhamos num retrocesso aceleradíssimo para ter que retomar agora um processo de avanço. E esse processo de avanço leva mais tempo do que o processo de retrocesso. Para queimar uma mata, você leva um dia. Para reflorestar uma mata, você leva uma vida. E veja só, quantos fósforos não foram acesos e quantas árvores não foram queimadas nesses 4 anos, nesses 6 anos, em que nós não tivemos terras demarcadas, né? Então, assim, muitos. Agora, quantas árvores nós vamos ter que reflorestar? Esse foi o projeto que eu vim aqui a Brasília para acompanhar, junto com o cacique Raoni. Raoni, liderança mundial, faz essa advertência. O mundo acabou. E aí é muito, muito bonito, ele fala de uma forma muito inteligente, né? O mundo acabou. Mas nós temos uma chance de ganhar algum tempo. Como diz o Ailton Krenak, ideias para adiar o fim do mundo, ele disse, nós podemos ganhar algum tempo. E como nós podemos ganhar algum tempo? Reflorestando o nosso país. E como nós vamos reflorestar o nosso país? E ele veio lançar um projeto do Parlamento Indígena, que orgulhosamente eu faço parte, um projeto que se chama Reflorestando Terras Indígenas. O BNDES lançou um projeto belíssimo também para fazer. Uhum. Mas a Embrapa, junto com a Embaixada da França, junto com a Paiter Suruí e o Parlamento Indígena, montamos cursos online para as populações indígenas criarem o processo de reflorestamento. Claro, não é uma coisa feito somente pela Embrapa, não, tem a expertise indígena. Nós tivemos a participação de grandes líderes, o Francisco Achaninca, os Achanincas no Acre, Paiter Suruí, Rondônia e Roraima, a Amazônia, toda essa região participando na elaboração desse projeto de reflorestando terras indígenas. E o Raoni fez essa fala, e foi uma fala belíssima. Bom, esse momento que nós estamos hoje é um primeiro ano. O primeiro ano de ministério, de fundação, de FUNAI, de todos esses organismos, é um papel de inventariar qual o nível de problema que nós temos. Que aí também são 274 etnias, 305 línguas. É um absurdo de tamanho que nós temos nesse país. Então, o Ministério e a FUNAI, de alguma forma, inventariaram tudo isso. Qual o risco que nós corremos? E aí agora eu faço uma análise macropolítica, e não relativa ao Ministério e à FUNAI, que vem cumprindo com seus papéis. É preciso existirem ações interministeriais. Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, tantos outros ministérios agirem conjuntamente. E creio que essa sinergia aconteceu esse ano, mas possa melhorar. A Nízia é uma especialista em temática indígena. O Eibtapeba está junto com a CESAI, que são secretarias indígenas. Nós temos muito a fazer, mas eu ainda vejo que existem pontas soltas. Por incrível que pareça, uma ideia boa de criar um ministério, uma ideia boa de trazer a FUNAI para o ministério. Eu tenho críticas, mas pode ter sido visto como uma ideia boa. De alguma forma, parece que tirou a temática indígena do governo para colocar aqui e falar, olha, tudo que for indígena é com a Sônia e com a Joênia, ponto final. E não pode ser assim. Tudo que for indígena é relacionado com o Brasil. E por ser indígena e relacionado com o Brasil, nós temos que fazer para todos. Então, eu percebo que o primeiro ano foi um ano de colocação das peças. Mas isso tem um preço. Como se foi dito na época da Covid, a fome tem pressa. Nós, indígenas, temos pressa. As mortes vão acontecendo. E é exatamente nesse momento de estruturação que aqueles que querem tomar as terras indígenas se organizam para invadi-las. E é essa a grande questão. Nós precisamos de aliados. Eles voltaram lá no território Yanomami com muita violência, né? Exato, claro. Eles voltaram, é como se você combate
uma gripe mal combatida, depois ela volta pior, né? Mais forte, claro. E é isso no sul da Bahia também. O sul da Bahia é importante a gente ter o quê? A força policial atuando. Minha posição pessoal, eu acho que eu posso colocar aqui minha posição pessoal, penso que a autarquia FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não deveria ter saído do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas. Eu fui voto vencido no grupo de transição e, portanto, assumo a postura de que, ok, essa foi a decisão, vamos respeitá-la. Mas é importante lançar aqui uma reflexão a respeito da FUNAI. A FUNAI, no Ministério da Justiça, vivia em qual ambiente? No ambiente de outras instituições necessárias, que é um elemento do direito administrativo chamado poder de polícia. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Sim. Polícia Ambiental e tantas outras polícias dentro desse ecossistema. Então, veja, se a FUNAI está ladeada de todas essas forças policiais, ela rapidamente pode dialogar e construir estratégias de combate ao garimpo, ao genocídio, a tudo que acontece. Quando ela é retirada, a FUNAI agora ela tem que se comunicar via Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério da Justiça para vir uma ordem de polícias. Então, a meu juízo, e isso eu advertia desde o início, não é uma boa a FUNAI ter sido deslocada como autarquia para o Ministério dos Povos Indígenas. Pode completar. Não, e aí refletir também. Será mesmo que a criação do Ministério dos Povos Indígenas foi o adequado ou deveria ter sido uma secretaria especial da Presidência da República? Porque também isso é uma reflexão. Porque houve um debate. Ah, não, tem que ser ministério porque precisamos de um ministro ou de uma ministra. Legal, bacana, acho super legal. Mas se fosse uma secretaria especial da Presidência da República, o secretário especial da Presidência da República, que tem status de ministro, fica alocado aonde? Na esplanada dos ministérios ou no Palácio do Planalto? No Palácio do Planalto. Álvaro, fantástico essas observações que você está trazendo aqui, fantásticas as observações. Acho que a gente pode, inclusive, sempre, né, essa produção do debate público, ela é trabalho de formiguinha, para não dizer formigona. Eu gosto da formigona, trabalho de formigona, para a gente continuar debatendo isso e orientar, né, um pouco as ações do governo. Você viu como voou o tempo com você, meu Rapaz, querido? eu falei, é só 20 minutinhos, né? Nossa 40. Senhora! Olha, se parece, passou 10 minutos. Álvaro, obrigado, viu? Sua presença sempre importante. Demorou muito para voltar, viu? Agora, espero que a próxima não demore tanto. Tá bom? Vamos lá. Vai ter aí o bloco carnavalesco, nós estamos de volta. O público gosta de te ouvir, eu sou suspeito para falar, mas você atualiza a gente com questões muito importantes, né? Precisa continuar fazendo isso. É um espaço aqui muito nobre que você vai falar. Daqui eu tô indo para a FUNAI e vou almoçar agora com o Almir Suruí e com lideranças para a gente continuar nas estratégias de luta, que é sempre importante. Álvaro Kaiowá, Álvaro de Azevedo Gonzaga, super beijo para você, boa atividade, bom almoço lá com o Almir Suruí e a gente faz a transição aqui no 11 News. Vamos para a transição, valeu, Álvaro!